Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos iniciar nossos estudos sobre logaritmos e nós vamos abordar hoje a definição e a condição de existência. Vamos começar com um problema de introdução que eu estou chamando de uma motivação para o nosso estudo de logaritmos. Então, olha lá, para determinar o tempo de desintegração de uma substância química, os químicos utilizam a fórmula Q de T igual Q0 vezes 2,71 elevado a menos R vezes T, onde Q de T é a massa da substância em gramas, Q0 é a massa inicial, R é a taxa de redução da radioatividade e T é o tempo em anos. Determine o tempo necessário para que 200 gramas de determinada substância se reduza a 100 gramas a uma taxa de 5% ao ano. Então, olha só, pelos dados do problema, nós temos o quê? Que a quantidade, a massa aí da substância Q de T em função do tempo é dado por uma função exponencial. Não é isso? Porque T é a variável e está aqui no expoente dessa base aqui 2,71. Então, vamos tirar os dados do problema, né? Para a gente substituir aí nessa função exponencial. Então, eu tenho que qual o tempo necessário para que 200 gramas de determinada substância, então isso aí é o quê? É a quantidade inicial. Se reduz a 100 gramas, é o valor final que eu quero, é o Q de T igual a 100 gramas. E a taxa de redução, 5% ao ano. Então, R igual a 5% ao ano, que é o mesmo que 0,05. E agora é só pegar esses dados aí e substituir ali na função que foi dada. Então, nós temos 100 igual a 200 vezes 2,71 elevado a menos 0,05t. Vou passar esse 200 para cá dividindo, o mesmo procedimento que a gente usava nas funções anteriores, né? Nos problemas anteriores. Então, aqui, cortamos, vai ficar 1 sobre 2 igual a 2,71 elevado a menos 0,05t. 1 sobre 2 é o mesmo que 2 a menos 1 igual 2,71 elevado a menos 0,05t. Só que aí, vamos pensar nessa equação aí exponencial do jeito que nós temos. Se nós fôssemos usar os conhecimentos adquiridos anteriormente, nós tínhamos que colocar esses dois termos aqui na mesma base. Só que eu não consigo colocar o 2 na base 2,71 usando os conhecimentos que nós adquirimos até aqui, certo? Por quê? Porque essas bases são diferentes, não é isso? 2,71 não é uma potência de 2. Então, nesse caso, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que utilizar a teoria dos logaritmos para nós desenvolvermos esses tipos de questões, esses tipos de equações. Então, vamos lá para a gente iniciar os nossos estudos. Vamos ver qual é a definição de logaritmo. Então, para tratar de logaritmos, recorreremos à potenciação. Então, presta atenção aí nessa pergunta. Qual o valor de 5 ao quadrado? Então, essa é uma pergunta sobre potenciação e a resposta é bem simples, 25. E agora nós vamos fazer uma outra pergunta considerando essa mesma situação. Olha lá, Qual é o número x ao qual devemos elevar o 5 para obtermos 25? Então, essa agora é uma pergunta sobre logaritmos. E qual é a resposta? A resposta é 2. Então, nós temos a mesma situação, só que visto em propostas diferentes. Então, qual é o número x que eu devo elevar ao 5 para obter 25? Aí eu montei a equação. 5 elevado a x igual a 25. Então, isso aqui é uma equação exponencial, só que nesse caso a gente consegue igualar as bases, não é isso? Então, 5 elevado a x igual a 5 ao quadrado, x igual a 2, que é a resposta que nós já tínhamos visto. Então, nós afirmamos o quê? Que 2 é o logaritmo de 25 na base 5. E nós representamos por log de 25 na base 5 igual a 2. Então, para sair de um logaritmo, nós podemos usar uma exponencial, certo? Uma função exponencial, uma equação exponencial. Então, vamos ver aqui a definição de logaritmos, com base nisso aí que eu acabei de falar. Dados os números a e b reais positivos com um a diferente de 1,
Dizemos que o logaritmo de b na base a é o expoente x ao qual devemos elevar a para obtermos b. Isto é, vamos colocar aqui o que foi dito nessa frase. Log de b na base a é igual a x, o logaritmo de b na base a é igual a x, se e somente x, a elevado a x é igual a b, ou seja, x é o expoente ao qual eu devo elevar o a para obter b. Então, para sair desse logaritmo, eu uso uma equação o quê? Exponencial. E, baseado aqui na definição, esse b é maior do que zero, o a é maior do que zero e o a é diferente de 1. Então, outra coisa, o b ele é denominado logaritmando. O a é denominado a base do logaritmo e o x é o próprio logaritmo. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Resolva os logaritmos abaixo. Qual o valor de log de 216 na base 6? Então, o que nós vimos? O logaritmo de 216 na base 6 é o valor que eu devo elevar o 6 para obter 216, não é isso? Então, nós vamos fazer o quê? Simplesmente eu vou chamar esse log de 216 na base 6 de x e vou usar a definição. 6 elevado a x, 6 elevado a x é igual a 216. A base do logaritmo elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Caímos numa equação o quê? Exponencial. Vamos tentar igualar as bases. Nesse caso é possível. Então, 6 elevado a x igual ao quê? Fatorando 216 vai dar 6 ao cubo. Logo, x igual a 3. Então, qual é o logaritmo de 216 na base 6? 3. Outro exemplo. Log de 0,5 na base 2. Então, qual a pergunta aí? Qual é o expoente a qual eu devo elevar o 2 para obter 0,5? Vamos lá. Então, eu vou chamar esse log de 0,5 na base 2 de x e vou usar a definição. 2 elevado a x igual a 0,5. Agora, nós vamos tentar o quê? Colocar na mesma base. Nesse caso, é possível, porque 0,5 é o quê? 1 sobre 2, não é isso? E 1 sobre 2 é 2 a menos 1. Então, eu uso lá os conhecimentos das equações exponenciais. Nesse caso, x igual a menos 1. Então, log de 0,5 na base 2 é igual a menos 1, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Log de 144 na base raiz cúbica de 12. Então, qual é o número ao qual eu devo elevar o raiz cúbica de 12 para obter 144? Então, vou fazer o mesmo procedimento. Vou chamar isso aí de x, né, que eu quero descobrir qual é o logaritmo, e vou usar a definição. Raiz cúbica de 12 elevado a x é igual a 144. E agora eu vou tentar resolver isso fazendo o quê? Colocando na mesma base. Nesse caso, é possível. Então, primeiro, vou tirar isso aqui da raiz. Então, lembrando lá das propriedades da radiciação. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? 12 elevado a x, não é isso? 12 elevado a x sobre 3. Porque raiz cúbica de 12 elevado a x, nós vamos pegar o radicando aqui elevar a x e depois eu divido o expoente do radicando pelo índice da raiz. 12 elevado a x sobre 3 é igual. Fatório 144. 12 ao quadrado. Ótimo, conseguimos colocar na mesma base. Então, nesse caso, 12 igual a 12, então x sobre 3 igual a 2. Logo, x é igual a 6. Mais um exemplo. Log de 0,00064 na base 5. Então, qual a pergunta aí? Qual é o expoente ao qual devemos elevar o 5 para obter 0,000064? Vamos usar a definição. 5 elevado a x igual 0,000064. Nesse caso, vamos tentar colocar na mesma base. Primeiro de tudo, eu tenho esse número aqui decimal, não é isso? Então, eu vou colocar aqui na forma de fração. Então, isso aqui vai ser o quê? 5 elevado a x igual a 64 sobre 1 milhão. E aí, nesse caso, vamos fatorar o 64 e vamos fatorar esse 1 milhão aí. 64 é 2 à sexta e o 1 milhão, 10 à sexta.
Então, nesse caso, fatorando 10, só coloquei assim para ficar mais fácil de visualizar, tá? A gente já poderia ter simplificado também, que a gente observa aqui que tem fatores comuns, né, para dividir, né? Isso, para simplificar, mas eu fiz direto assim, 2 à sexta, 10 à sexta. Só que o 10 tem como eu reduzir ele ainda em fatores primos, que é 2 vezes 5, não é isso? Então, vai ficar 2 vezes 5 à sexta, 2 à sexta vezes 5 à sexta. Agora, eu consigo dividir aqui, ó, esse 2 à sexta com esse 2 à sexta. Então, vai sobrar 1 sobre 5 à sexta, que é 5a menos 6, ok? Pronto. Conseguimos colocar na mesma base, que é a base 5. Logo, x igual a menos 6. Então, ó, todos esses exemplos que eu fiz aqui, nós conseguimos resolver o logaritmo usando o quê? As equações exponenciais, tá? Vai ter outros casos que nós vamos ter que recorrer a outras definições para a gente conseguir resolver as equações, mas nós vamos passo a passo. Então, agora vamos ver qual é a condição de existência de um logaritmo. Então, olha só, como vimos na definição, o logaritmo x só existe quando o logaritmando é positivo e a base do logaritmo é positiva e diferente de 1. Isso aí foi dito ali na definição. Então, olha o que nós podemos afirmar. Para o logaritmo de b na base a existir, nós devemos ter o quê? Satisfazer isso aqui, ó. É isso? Essas 3 condições aqui. Então, primeiro, o logaritmando deve ser positivo, ou seja, quem é o logaritmando? B. B é maior que 0. A base do logaritmo tem que ser positiva também, a maior que 0. E além de positiva, ela tem que ser o quê? Diferente de 1, certo? Então, ó, sempre que nós formos resolver um logaritmo, para aquele logaritmo existir, depois nós vamos ver para as funções a mesma coisa, nós vamos ter que usar essas 3 condições aqui. O logaritmando maior que 0, a base do logaritmo maior que 0 e a base do logaritmo diferente de 1. Então, vamos ver um exemplo, olha lá. Determine os possíveis valores reais de x para que exista log de x² menos 5x mais 6 na base x menos 4. Então, vamos lá usar aquela condição ali, aquelas 3 condições. Primeiro, x² menos 5x mais 6 tem que ser o quê? Maior que 0, que é o logaritmando. Segundo, x menos 4 também tem que ser maior que 0, que é a base do logaritmo. E terceiro, x menos 4 tem que ser diferente de 1, a base do logaritmo tem que ser diferente de 1, certo? E agora nós vamos fazer o quê? Resolver esse sistema aqui, com essas 2 inequações e com essa equação aqui. Então, vamos resolver a primeira inequação, x² menos 5x mais 6 maior que 0. Como que nós resolvemos isso? Isso é uma inequação do segundo grau, nós temos que achar as 2 raízes, fazer o estudo dos sinais da função e pegar o intervalo aí que foi pedido. Então, nesse caso, as 2 raízes, 2 ou 3, certo? Como é só maior que 0, a bolinha aqui, ó, o intervalo é aberta, posiciono os elementos corretamente, faço o estudo dos sinais dessa parábola. Tem a concavidade voltada para cima porque o A é maior do que 0. Aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo, a imagem da função. Nesse caso, eu quero que essa função só assuma valores positivos, então seriam os valores menores do que o 2 e os valores maiores do que o 3. Ótimo, vou resolver a segunda parte. X menos 4 maior do que 0, só que isso é uma inequação do primeiro grau. Basta a gente jogar a letra para um lado, o número para o outro, que a gente já vai ter a solução, não é isso? Então, nesse caso aí, x maior que 4. E a terceira ali, sentença que nós temos é x menos 4 diferente de 1, ou seja, x diferente de 1 mais 4, x diferente de 5. E agora, qual é a solução da nossa inequação? Ou seja, quais são os possíveis valores reais de x que tornam esse logaritmo aí existente? Então, nós temos que fazer o quê? A interseção dessas 3 sentenças ali. Então, a primeira é menor do que 2 ou maior do que 3. Posicionei ele corretamente na reta real. Agora, segundo, x maior que 4. Posiciona o número corretamente e destaca um intervalo. Terceiro, qualquer valor de x diferente do 5. Então, é isso aí. Existe interseção entre essas 3 sentenças aí? Sim, ó, nós podemos ver o que está em comum nas 3 aqui
sentenças obtidas. Então, nesse caso aqui, são todos os valores de x maiores do que 4, não é isso? Com exceção do 5. Então, solução. X pertence a R, tal que x maior que 4 e x diferente de 5, certo? E agora, nós vamos ver as consequências da definição de logaritmo, tá? Então, se as condições de existência dos logaritmos estão satisfeitas, ou seja, se o logaritmando é positivo, se a base do logaritmo é positiva e diferente de 1, nós podemos verificar isso que eu vou listar agora, que são consequências dessa definição. Então, primeiro, o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero. Então, vamos conferir isso aqui, ó. Isso aí eu estou afirmando. Log de 1 em qualquer base A é igual a zero. Desde que, lógico, ó, já coloquei aqui em cima, que as condições de existência estão satisfeitas, né? Que é o logaritmando e a base do logaritmo. Então, nesse caso, ó, por que isso aí é verdadeiro para qualquer que seja A? Porque A elevado a zero é sempre igual a 1. Não é isso? A base é maior que zero e diferente de 1, então A elevado a zero é igual a 1. Então, nós podemos usar. O logaritmo da própria base é igual a 1. Vamos ver aqui o que foi dito. Ó. Log de A na base A é sempre igual a 1. Por quê? Porque a gente pode observar aqui pela definição, não é? A elevado a x igual ao logaritmando. Então, A elevado a 1 é igual a A. Sempre. A elevado a 1 é sempre igual a A. Ok? O logaritmo de uma potência da base é igual ao expoente. Ótimo. Log de A elevado a n na base A é sempre igual a n, né? Observe que aqui é a mesma base. Por quê? Usando a definição do logaritmo. A elevado a n é igual a elevado a n. Olha lá. Ó. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar esse log de A elevado a n na base A de um P qualquer, só para mostrar para vocês que P vai ser igual a n. Então, ó, usa a definição de logaritmo. A elevado a um número P qualquer é igual a elevado a n. Logo, A igual a A, P igual a n. Então, ó, aí a gente verifica isso. O logaritmo de uma potência da base é sempre igual ao expoente. Mais uma consequência da definição. O logaritmo de B na base A é o expoente ao qual devemos elevar A para obtermos B. Então, olha só. Presta atenção nessa escrita aqui que representa exatamente essa frase aqui, ó. O logaritmo de B na base A é o quê? É o expoente ao qual nós devemos elevar A para obtermos B. Simplesmente a definição, certo? Então, ó, se eu tenho uma expressão lá, um termo que eu quero calcular, A elevado a log de B na base A. Esse resultado aqui é quanto? É o B. Por quê? Porque simplesmente a gente está seguindo essa frase aqui. Vamos observar aqui a demonstração, olha só. O que nós sabemos pela definição de logaritmo? Que A elevado a x igual a B se somente ser x igual log de B na base A, não é isso? Ó, lembra da definição. A elevado a x igual a B. Então, ó, A elevado a x igual a B. Então, se A elevado a x igual a B, eu posso dizer que x é igual a log de B na base A, simplesmente usando a definição. Então, ó, como x é igual a log de B na base A, pega e substitui aqui ó, nessa equação, o A elevado a x igual a B, substitui esse log de B na base A. Então, nós vamos ter exatamente isso aqui, ó. A elevado a log de B na base A é igual a B. Isso aqui, esses pois aqui, é só as demonstrações, tá? Então, quais são as 4 consequências da definição do logaritmo? O logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a zero. O logaritmo da própria base é sempre igual a 1. O logaritmo de uma potência da base é sempre igual ao expoente. E o logaritmo de B na base A é o expoente ao qual devemos elevar A para obtermos B. Agora, vamos fazer alguns exemplos usando essas consequências da definição. Então, olha lá. Primeiro, determine o valor numérico de log de 10. Aí vocês poderiam me perguntar assim, uai, mas cadê a base do logaritmo? Então, foi exatamente por isso que eu coloquei esse exemplo aí. Esse logaritmo, ele é conhecido como logaritmo decimal. A base dele é 10. Geralmente, quando a base é 10, costuma-se omitir essa base na representação dos logaritmos,
certo? Então, é igual quando a gente tem assim, raiz quadrada. Raiz quadrada, ninguém usa o 2. Quando é raiz quadrada, omite-se o 2 ali como índice da raiz, certo? No caso dos logaritmos, se a base é 10, geralmente ela não aparece. Ah, mas e se eu colocar? Tá errado? Não, mas não é usual, ok? Então, vamos resolver isso aí, ó. Primeiro, ó, vamos lá. Eu quero resolver o quê? Log de 10. Então, eu vou ter que resolver primeiro os parênteses. Log de 10, como a base aqui é 10, é quanto? 1, não é isso? Então, na verdade, log de 10 na base 10 é o logaritmo da própria base, que é 1. E agora, quanto que é log de 1? O logaritmo de 1 em qualquer base é sempre o quê? 0. Pronto, isso aí é 0. Observe que nós resolvemos esse logaritmo sem chamar de x, sem fazer nada, só usando ali as consequências da definição, ok? Agora vamos para uma letra B, olha lá. Ó. Log de raiz de 3 na base raiz de 3 vezes 3 elevado a log de 8 na base 3. Vamos usar as consequências da definição. Quanto que é o logaritmo da própria base? Ó? Logaritmando raiz de 3, base raiz de 3, o logaritmo da própria base é 1, não é isso? 1 vezes. Quanto que é isso aqui, ó? 3 elevado a log de 8 na base 3. Como tá? A base da potência é 3 e o expoente da potência é o log na base 3, o resultado dessa potência aqui é o quê? O logaritmando, 8. Então, 1 vezes 8 que vai dar 8. Bem simples. Vamos fazer um outro exemplo. Log de 0,0001. Então, olha lá, ó, não tem base, então a base é o quê? 10, não é isso? Então, nesse caso aqui também é um logaritmo decimal. O que nós vamos fazer? Vamos tentar colocar esse 0,0001 como uma potência de base 10, para ficar como uma potência da base. Então, nesse caso é possível, isso aí é o quê? 10 elevado a menos 4, não é isso? Então, quanto que é o log de 10 a menos 4 na base 10? Logaritmo de uma potência da base, o resultado é o expoente. Então, isso aqui vai dar menos 4. Vamos fazer mais um exemplo. Agora, determine o valor da expressão. Olha a expressão. Log de 7 a quarta na base 7 mais log de 1 a sexta na base 9 mais 2 elevado a log de 3 na base 2, mais log de 1 sobre 729 na base 3. Nós poderíamos resolver cada um desse logaritmo aqui separadamente, chamando de x, igual eu fiz lá nos primeiros exemplos. Só que agora, como nós já vimos as consequências da definição, a gente pode resolver isso aí bem rapidamente. Olha lá, ó. Primeiro, a primeira parte aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o logaritmo de uma potência da base, que é 7 a quarta, não é isso? Então, quanto que é o logaritmo de uma potência da base? É o expoente, então ali vai dar 4. Agora aqui, ó, 1 elevado a sexta. 1 a sexta é o quê? 1. Então, eu tenho log de 1 na base 9. Logaritmo de 1 em qualquer base é sempre quanto? 0, não é isso? Sem fazer conta nenhuma, só usando, né, o raciocínio ali. Agora aqui, ó. 2 elevado a log de 3 na base 2. Como a base da potência é a mesma base aqui do logaritmo que está no expoente dessa potência, então o resultado disso aqui é quanto? 3, tá? Ah, professora, mas e se fosse outra base? Aí não, aí a gente ia ter que resolver o logaritmo aqui em cima para a gente poder dar a resposta. E aqui, 1 sobre 729 na base 3. Primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Tentar colocar o 1 sobre 729 como uma potência da base. Ou seja, a base é 3, vamos tentar colocar como uma potência da base 3. Então, nesse caso, dá certo. Por quê? 729 é 3 a sexta. Então, 1 sobre 729 é 3 a menos 6. E agora, vamos terminar de resolver a expressão. 4 mais 3, 7. E ali, ó, logaritmo de uma potência da base. Log de 3 a menos 6 na base 3. Isso aqui dá quanto? Menos 6. Então, 7 mais menos 6, isso aqui vai dar 1, certo? Então, simplesmente aplicando ali as consequências da definição. Então, agora, façam as tarefas propostas, tá? E até a próxima aula.